tive que fazer muitas escolhas, mas depois pensei, bom, vamos dar um bocadinho, numa primeira fase, estava a pensar criar 3 momentos. Eu vou ler-vos um poema, vou contar uma história pequenita e vou pedir que evoquem um momento das vossas vidas. E partindo desta experiência refletida, para a qual eu peço que tenham ao pé um papel e uma caneta, porque a maneira de comunicar convosco se calhar vai ter que ser, em algum momento, transmitirem-me o que escrevem para todos podermos ver, porque somos muitos, não é? Ou numa segunda etapa, irei convidar todos a refletir sobre a atualidade da presença dos avós na vida e na fé dos netos. Na carta aos Romanos, São Paulo faz-nos um grande desafio e faz uma pergunta que tem muito sentido e que me tem acompanhado muito nos tempos de catequese, despertar da fé, com os catecúmenos, com muitos séniores que chegam àquelas idades em que já deviam estar a vestir-se de Cristo, completamente vestidos de Cristo, e às vezes estão tão sem sentido, e portanto faz-me muito sentido esta palavra da carta aos Romanos, em que São Paulo nos diz, ora, como onde acreditar naquele de quem nunca ouviram falar? E como onde ouvir falar sem alguém que o anuncie? Portanto, a fé surge da pregação, e a pregação surge pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que não o ouviram? Será que não a entenderam? Penso que com estas palavras vamos então começar pela primeira parte, e a primeira parte era, eu chamei-lhe percepção da memória no fio condutor da vida, e gostava de partilhar convosco, e peço aqui ao Pedro, não é? Que me ajude a partilhar aqui um texto. De um poema de um autor brasileiro, o Carlos Drummond de Andrade, que se chama Almas Perfumadas. Penso que já está, não está? Já ouvi. Perfeitamente. Sim. Então, o que eu gostava, vou ler o poema e gostava que fossem escrevendo no papel e na caneta que tenham aí próximo aquilo que ressoa dentro de cada um. Então, do Carlos Drummond de Andrade, Almas Perfumadas. Tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, de sol quando acorda, de flor quando ri. Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede que dança gostoso numa grande tarde, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça, lambuzando o queijo de sorvete, melando os dedos com algodão doce da cor mais doce que tem para escolher. O tempo é outro, e a vida fica com a cara que ela tem de verdade, mas que a gente desaprende de ver. Tem gente que tem cheiro do colo de Deus, de banho de mar quando a água é quente e o céu é azul. Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem e que alguns são invisíveis. Ao lado delas, a gente se sente chegando em casa e trocando o salto pelo chinelo, sonhando a maior tolice do mundo com o gozo de quem não liga para isso. Ao lado delas, pode ser abril, mas parece manhã de Natal do tempo em que a gente acordava e encontrava o presente do Papai Noel. Tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender aqui na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível, a gente tem a certeza. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinhos, abraçando um filhote de urso panda, tocando com os olhos da paz. Ao lado delas,
Saboreamos a delícia do toque suave que a presença sopra no nosso coração. Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa, do brinquedo que a gente não largava, do acalante que o silêncio canta, do passeio no jardim. E ao lado delas, a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro e que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo. Corre em outras veias, pulsa em outro lugar. Ao lado delas, a gente se lembra que no instante em que rimos, Deus está connosco, juntinho ao nosso lado. E a gente ri grande, que nem menino arteiro. Tem gente que nem percebe como tem a alma perfumada e que esse perfume é um dom de Deus. Agora, o que eu gostava era que tentassem partilhar assim no ecrã, alguma palavra, algumas palavras, algumas ideias que tenham surgido na leitura deste lindíssimo poema. Viram como eu fiz? Ponham lá as vossas, que é para eu começar a ver, vou começar a olhar e vou começar a ver o que ressoou por aí, não é? Este tempo do relógio sem sol, ri, Deus, dança. A Clara mostra lá outra vez o colo de Deus, que expressão tão bonita que ele utiliza, não é? Esta do colo de Deus. Aqui, ao lado delas, um bocadinho mais perto, que é para eu conseguir ver as frases, dom de Deus, não é? Este perfume que é o dom de Deus, o dom, não é? O dom de Deus, aqui outra vez, a questão, o colo de Deus aparece aqui muitas vezes. A Alice pode pôr um bocadinho mais para cima, sim. O amor de Deus, sim. Isabel Ribeiro estava aí a mostrar qualquer coisa, depois saiu um bocadinho mais perto. O colo de Deus tem cheiro de flor que ri, alegria, conselho. Outra vez o colo de Deus, vamos aqui à terceira, não é? Aconchego, memórias vividas, saudades da avó Maria, pois, portanto, evoca a avó, não é? Este poema é lindíssimo, porque este poema evoca a avó. Muito obrigada, o conforto, a certeza de que o amor é possível, o cheiro, a ternura, a fé vivida na vida, entranhada na vida, toma formas. Muito obrigada a todos pela partilha. Toma gestos, toma cheiros, toma emoções, toma sensações e ambientes que são diferentes de pessoa para pessoa e que evocam diferentes memórias. E é isso que nós transportamos, quer tenhamos 20 anos, quer tenhamos 40, quer tenhamos 60, quer tenhamos 80. São estas memórias que são memórias vividas e que são memórias que vêm com cheiro e que é uma fé que vem cheia, carregada de uma experiência de vida.
Nós podíamos ficar aqui o resto da tarde só a explorar esta leitura. Deixo-vos estes subsídios que depois poderão utilizar noutras alturas. E agora vou contar uma história. E vou contar uma história de uma avó, como tantas outras, que vive de forma muito gozosa a relação com as duas netas, a Maria e a Madalena, que eu daqui a bocado lhes mostro, e com uma sobrinha neta, agora adolescente, a Catarina. Aliás, foi a minha primeira sobrinha neta, foi a filha de mãe solteira, e por isso a quem eu tive que me dedicar, quer como tia-avó, quer como madrinha, quer como depois catequista e iniciadora na fé, uma vez que a minha sobrinha não sabia muito bem por onde andar. Lembro-me ainda hoje do cheiro da casa da minha tia Guida, na qual eu tinha catequese, e ouço muitas vezes aquela voz segura e maravilhada da tia Guida quando me dizia: Deus Pai é muito bom, fez o mundo todo para nós e gosta muito de todos nós. Gosta muito de si, sabe, Helena? O cheiro era doce e intenso, e eu até sentia arrepios de gozo naqueles momentos, naquelas conversas que eram aquele momento de catequese. Eu gostava de ser levada à séria, e ali, em casa da minha tia, a minha catequista, falava-se a sério. A catequese com a minha tia deu-me vontade de ser de Deus. Mas a vida da minha tia foi-me mostrando e confirmando o que na infância me tinha transmitido. Voltou a confirmar-se recentemente, quando há 15 dias faleceu, depois de 26 anos de hemodiálise 3 vezes por semana, que viveu sempre na alegria e na confiança. Contou sempre com Deus. Engraçada, divertida, alegre. Falava de Deus com uma simplicidade, com uma beleza, que marcaram toda a nossa família. Foi muito bonito ver na missa de corpo presente os sobrinhos todos, os netos e agora já alguns bisnetos, que a marca que tinham, fizemos uma oração dos fiéis em que cada um deu uma frase e depois foi um lá ler, e a marca que tinham todos era a retidão de vida, a certeza de que Deus está presente, a certeza de que temos que caminhar em coerência de vida com aquilo em que acreditamos. E isto todos conseguiram dar isto como marca daquela senhora. Lembro-me também da minha avó paterna, com quem vivemos muito próximos, e da sua fé de ação católica, da sua firmeza e retidão. Sempre com livros sobre o mundo, a justiça, a política. Lembro-me que nos cumprimentava sempre com uma bênção na testa. E lembro da minha avó materna, do seu Alzheimer precoce e dos disparates que ele levava a fazer. E tinha tanta pena dela. Lembro-me da minha mãe me pedir para ajudar, às vezes para tomar conta dela, e a ir visitar ao lar quando já não foi mais possível tê-la em casa. São algumas lembrançazinhas que eu transmiti e que servem para eu agora vos fazer algumas perguntas e vos pedir um desafio. Para o terceiro momento. O que é que vos ficou daquilo que eu vos transmiti desta pequena história de transmissão de fé? O que é que fica da transmissão? Que memórias permanecem? E por último, fica já o desafio, como contariam a vossa história? Portanto, durante um bocadinho vamos só pensar o que é que fica da transmissão. Que memórias permaneceram desta história em concreto, para não alargarmos muito o leque, senão depois quase temos que fazer uma tese. E deixo-vos aí um bocadinho a tentarem pensar nisso.
E parto já. Já todos descobriram, sim ou não? O que é que já conseguiriam responder a estas perguntas? Confiança em Deus. Já vejo aqui escritos. O que é que fica da transmissão? A ver se vemos aqui mais alguém que tenha querido dar exemplo da fé. Amor, um bocadinho mais perto, aqui a Rosa. Carinho. Amor e carinho. Então agora vamos já para o nosso desafio, está bem? Porque este desafio é mesmo que se lembrem, que contem para vocês próprias, em muito poucos minutos, a memória de um encontro que vos tenha revelado Deus. Ao longo das nossas vidas, nós vamos agarrando aquilo que nos é dado, vamos processando, vamos tornando nosso e a fé torna-se mais vivida e é posta à prova. A fé torna-se convicção. A relação com Deus, não é, que vai crescendo em nós, maior do que aquela que nos foi passada ou que aprendemos na infância, na adolescência, ou enquanto somos mães e pais e educamos os nossos filhos. Acabamos por ter um olhar sobre as pessoas do mundo que se calhar vai mais ao essencial, despe-se das roupagens que são, se calhar, distrações e veste-se mais do essencial. Como é que cada um viveu o momento em que tenha sido tocado por alguma memória, por alguém que marcou a sua vida de fé. Já todos conseguiram pensar? Sim? Façam lá com a cabeça, senão eu não percebo. Sim ou não? Ou sim ou não? Ou sim ou não? Ou talvez, também pode ser, talvez, talvez. Vou partilhar outra vez a tela, pode ser? Olha, agora vou-lhes mostrar uma coisa bonita. Já está a ver? Já se vê? Já? Ser avó é permitir que o tempo corra diferente e que o que eu sou, mais do que o que eu sei, passe nos gestos, nas palavras, nas cantorias, nas leituras, nas brincadeiras, nos colos, nos mimos. Ser avó, ser catequista com vocação de avó, porque em alguns momentos, quando eu era catequista, alguns meninos tiveram catequese a dormir ao meu colo na Santa Paz de Deus, porque vinham cansados da escola e lhes cobrava a atenção para fazer mais nada a não ser para adormecer na catequese. Estavas desativado? Estavas desativado, mas Fui catequista de infância. Abracei o despertar da fé e sei bem como no despertar da fé esta experiência vivida, esta ternura, este transportar os pequenitos para dimensões de transcendência e dimensões de beleza é tão importante. Abracei-o com alma e coração e tive grupos de oração séria. E nos grupos de oração sénior eu aprendi e fortaleci a minha fé. Foram um testemunho extraordinário, extraordinário
Eu rendi-me ao sacramento da unção nos grupos de oração sénior. Porque a experiência vivida, a fé vivida na vida e transmitida é uma evangelização para aqueles que estão ao pé. Nestes últimos 3 anos, como disse a Cristina, eu estive essencialmente na catequese familiar, porque foi um desafio que provoquei mesmo na paróquia. Bom, e aí fiquei completamente rendida, porque aprendi imenso com os pais e reparei numa intergeracionalidade impressionante que se começou a fazer. Às vezes iam pais, outras vezes iam os pais, iam os avós também, estavam lá os filhos e, portanto, as gerações todas misturadas e todos a fazer catequese é muito, muito bonito, muito bonito. Eu vou retirar outra vez as fotografias das minhas queridas netas, porque agora gostava que me vissem a cara, enquanto continuamos a nossa conversa, enquanto continuamos aqui a nossa conversa, e todas estas vivências confirmaram a minha fé. E hoje eu digo, atenção séniores, o nosso caminho continua até ao dia que virmos Deus face a face. Até lá, como é que vamos ser presença de Deus na vida dos outros? Nomeadamente dos nossos netos e bisnetos. Há que descobrir, porque não está escrito. Será a vida a escrevê-lo. E assim como a vida que passou nos trouxe alguma maturidade, alguma redução ao essencial, alguma relativização de alguns aspectos, mais misericórdia, mais empatia. Há uma vida futura por viver, que é mais curta do que a que já passou. E por isso há que aproveitar cada minuto. E há que aproveitar, se Jesus é a nossa centralidade, há que aproveitar para o dar a conhecer. Portanto, fica já um desafio às comunidades cristãs fazer nascer em cada comunidade grupos de crescimento na fé para avós, ou com avós. Enquanto avós. Não estou a falar cá dos grupos de catequeses de adultos que incluem pessoas séniores, nem estou a falar das catequistas que muitas são sénior. Estou a falar de alguns grupos de conversa para avós enquanto avós. Estender a catequese familiar aos avós, porque não? Em algumas sessões, para que como avós possam refletir e atualizar a sua fé e a prática da mesma. É isso que nos pede o Papa Francisco nesta encíclica Fratelli Tutti, não é? Ele identifica bem os desafios que temos, não põe os idosos fora deles, antes pelo contrário, não põe os séniores fora deles e pede-nos que atualizemos constantemente a mensagem. E assim entramos na segunda parte, fazer memória. Fazer memória não é lembrar, não é? Eu penso que todos estamos de acordo com isso. Fazer memória é trazer para o presente as vivências significativas do passado, com as cores que tinham e que passaram a ter, com as palavras que tinham e que passaram a ser atuais. E sempre banhadas pelo Espírito, que nos anima e que permite essa atualização, que nos transforma, que nos dá luz e que nos ajuda a discernir. Porque nos tempos que correm, como em outros tempos, outras pessoas que os viveram diriam também, são sempre tempos de grandes desafios. São sempre tempos de grandes desafios. É isso que Jesus nos pede, quando nos diz para discernirmos os sinais dos tempos e adequarmos a nossa mensagem ao mundo de hoje. Foi isso que fez o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. O povo de Deus não parou de fazer isso. Não é? Até em termos de linguagem, começou a falar hebraico, depois até a história contava-se em aramaico também, depois a história contou-se em grego, depois a história contou-se em latim, agora conta-se uma data de línguas que nós nem sabemos falar, e essa atualização das línguas, das culturas, nós, no nosso mundo,
aquilo que nos é dado tocar com a nossa vida, temos que aprender a fazer e muitas vezes não sabemos, porque nós aprendemos uma certa linguagem, aprendemos certos gestos e muitas vezes não nos é fácil adequar, portanto temos que estar com outros, temos que tocar impressões com outros. Senão não vamos lá, senão não aprendemos. Eu se hoje em dia sinto que me atualizo com os meus netos e que me atualizo na transmissão da fé, é porque estou constantemente com outros, a trocar ideias, a trocar experiências, a ouvi-los. Não é? Os avós contam a história do que viveram e contam-na com palavras, com gestos, com os tempos e espaços que habitam. Têm que se sentir orgulhosos disso. Têm que se sentir orgulhosos. O mundo não os ouve, o mundo não quer saber de Deus, o mundo não liga nenhuma aos católicos, não quer saber de católicos, até parece que há uma onda. E depois, será que eu não me sinto orgulhosa de perceber que é na bondade do serviço aos outros que eu me realizo como pessoa? Será que eu não quero isso para os meus netos? E mesmo para os meus filhos, mesmo aqueles que podem andar um bocadinho mais distantes. E será que eles não conseguem captar essa bondade? Porque mesmo com estes desafios todos de agora, as pessoas não deixaram de ter valores, alguns valores, e com os quais nós nos podemos identificar, criar empatia para dar o salto para transcender para outros, não é? Todos os avós temos que nos sentir orgulhosos do tesouro que temos nas nossas mãos. Os avós trazem-nas essas memórias para o tempo, essas vivências e o espaço dos netos e dos filhos. E trazem-nos, vejam bem, com a liberdade de quem não tem de educar. Nem os filhos querem que nós eduquemos os seus filhos. Não é isso que eles querem dos avós. Não é? Com a ternura de quem ama os filhos dos seus filhos, a sua descendência. Talvez os únicos, a quem poderíamos dizer que por eles daríamos a vida. Eu acho que eu ponho completamente a mão no fogo se me perguntassem se acontecesse alguma coisa em situação limite, tu davas a vida para os teus netos e para os teus filhos. Eu acho que eu ponho a mão no fogo que eu daria. Eu não sei se eu ponho a mão no fogo que daria por mais alguém. Não sei. Mas tenho a certeza absoluta que para os filhos e os netos eu daria. Portanto, o que nós transmitimos é com um amor que não está à espera de nada. É pura generosidade. Não tem expectativas. Nós não estamos a querer que os filhos sejam assim, ou sejam assado, ou que os netos sejam assim. Isso nós quisermos, se calhar, com os nossos filhos. Mas agora já percebemos que não, que não adianta. E, portanto, já percebemos que o melhor é suscitar o bem nas pessoas, não é? Os avós apresentam-se com a alegria do encontro sempre renovada. Quando os meus netos chegam, ai que alegria! Ai que abraços grandes que a gente se dá! Que coisa boa que é! Cada vez que nos encontramos, com o conhecimento de como alguns traços de família ajudaram ou atrapalharam no desenrolar da vida. Nós também podemos já afinar isso, já sabemos isso. Também com a capacidade de olhar o neto sem determinismos, sem querer distinguir o que é da família do pai, o que é da família da mãe, e como ele é assim já vai ficar assim para o resto da vida. Não. Porque nós temos a capacidade pela fé de ler neles os traços de Deus e a liberdade de os vir a desenvolver. Nós sabemos que Deus nos criou para a liberdade. Os avós apresentam-se com experiências variadíssimas de rezar, de celebrar, de fazer festa, que os faz perceber que as formas mudam com os tempos, assim como a estética, a linguagem, a música. É tão impressionante. Eu não canto hoje às minhas netas as músicas que cantei há 15 anos, ou há 10 anos, ou quando foi que começámos o despertar da fé. Não canto, são outras. Porque os ritmos deles são outros. Eu não canto, certamente, às minhas netas, o Ave de Fátima, que eles todos adoram, que é uma música que entra pelos ouvidos das crianças e pelo coração das crianças e invade-os completamente, mas não o canto com um ritmo lento e arrastado, canto com um ritmo mais ligeirinho, e é assim que eles aprendem, porque é o ritmo daquelas idades.
não é? Mas quando vou para um grupo sénior, já de 80 e muitos, eu se calhar canto mais devagar. Portanto, nós aprendemos o trocar de grupos, adequamos-nos, atualizamos-nos nas ferramentas que temos para transmitir. E já temos experiência disso, porque já tivemos em muitos lugares onde se rezou de maneira diferente. E os avós apresentam-se também com a paciência, a resiliência que os tropeços suscitaram em si, não é? Portanto, o choro de um neto ou uma birra não significam para os avós o mesmo que significam para os pais, não é? Os pais que estão cansados, que têm que os educar, que querem que eles cumpram as ordens, que se calhar aquele choro é uma enervação que tem que acabar já. Nós avós, aquilo, enfim, tirando o barulho que pode incomodar um bocadinho, aquilo não nos toca, não nos toca, porque aquela birra vai acabar e a gente sabe que elas acabam sempre, não é? E aquele choro, se a gente fizer umas palavras de acalanto, é capaz de serenar. É capaz de, se a gente os ajudar a respirar bem, a tranquilizar, é capaz de acabar bem. Se lhe dermos um colinho, aquilo é capaz de acabar rápido. Portanto, não tem o mesmo significado, não é? Porque o tempo expandido e a percepção de que as coisas, das coisas importantes, está connosco neste momento, não é? Os avós apresentam-se com a capacidade de ver e com a capacidade de escuta. Eu espero que mais com a capacidade de escuta do que com a capacidade de falar. Até porque, a partir, eu já sinto com 63 anos, não é? Que já não posso falar tanto, porque os meus filhos gostam mais de falar eles. As pessoas mais novas gostam mais de falar elas. E, portanto, nós aprendemos a escutar e aprendemos a entrar, como diz São Paulo, a propósito e a despropósito, mas sem agredir a conversa, não é? As pessoas, até que já sinto muitas vezes que nas discussões da família, quando estamos a trocar ideias e não sei o quê, eu já não tenho tanta velocidade para entrar como tinha antes. Agora já me custa mais entrar assim como fazia antes. Já fico a ouvir. Isso permite-me um distanciamento, permite-me também tirar algumas conclusões, permite-me também dizer a palavra no momento certo. Mas os avós apresentam-se também com o encantamento, com a contemplação. Eu não sei, eu às vezes apanho-me a olhar para aquela minha neta bebê e parece que estou a ver Jesus no presépio. É assim, parece que vou para outra dimensão, ficamos ali a olhar para eles a brincarem, para eles a fazerem as coisas, a cantarem-nos, a fazerem os desenhos, ficamos a olhar como se estivéssemos a contemplar, como se estivéssemos noutra dimensão, como se estivéssemos a rezar. Que é próprio de quem já viu muito e que volta a ver as maravilhas de Deus neste crescimento e desenvolvimento das crianças. Mas também é próprio de quem já não tem a energia multitask que se tem na juventude e na fase adulta jovem, não é? E que gosta de saborear vendo, escutando, e que permite que as pessoas se sintam à vontade para falar, porque têm ali um bom ouvido. E também se apresentam na capacidade de aprender com os netos, as novidades do seu mundo, os interesses que os animam, as questões que se colocam na atualidade que é a deles. Vejam bem, eu, quando tinha 17 anos, mais ou menos, os telefones ainda eram daqueles que se fazia assim, com o dedo, para se discar, não é? E eu via televisão a preto e branco. Apareceu só depois do 25 de Abril, a televisão a cores, não é? E desde aí até hoje, vejam só o que nós já tivemos que aprender para viver neste mundo, não é? Agora estamos todos aqui, através de ferramentas que nunca sonhámos sequer nessa altura que pudessem vir a existir desta maneira, e estamos todos aqui a mexer nisto, e quando não sabemos, eu às vezes não sei, pergunto aos meus filhos, e até a minha neta já me explicou coisas. Até a minha neta já explicou como é que faço isto ou como é que faço aquilo. E a minha sobrinha neta, no começo de usar os telemóveis e de usar as aplicações, também se fartou de me explicar coisas, porque eu sou do tempo em que a gente lia instruções para perceber estas coisas.
não vinha como vem agora com eles, que já há um ano já fazem assim nos nossos telefones, e não vinha assim. Portanto, eu lia as instruções, demorava imenso tempo a aprender as coisas, depois percebi que eles não liam instruções nenhumas, e então agora quando preciso de aprender, olha, diz-me lá como é, que é para eu não gastar aqui um tempão a ler as instruções. Nós também aprendemos imensíssimo com eles. E aprendendo e estando com eles, nós atualizamos-nos, o que é muito bom em termos de possibilidade de transmissão da memória. Quando a relação é boa, sim, os avós significam muito, porque dão uma segurança, trazem a novidade do passado e a esperança e a certeza de quem já veio de longe e de que ainda vai para o futuro. Os avós trazem a certeza de que estão, de que permanecem, de que não é qualquer coisa que os faz saltar, que estão ali para ouvir, que estão ali para nos dar ternura. Até agora está tudo bem? Está bem? Tá? Ainda aguentam? Não está ninguém a dormir, não? Não está ninguém com aquela sonolência. Então vamos para a terceira e última parte, não é? E depois no fim vai ficar um desafio, que eu não faço estas coisas sem deixar desafios. Então, fazer memória é atualizar. Ora bem. O Concílio Vaticano II já o disse, e o Papa Francisco volta a repeti-lo, nas encíclicas que nos têm oferecido, e a carta aos Hebreus, onde isto vem, não é? De muitas maneiras Deus se revela e continua a revelar-se aos homens. Mas em Jesus Cristo fez a revelação definitiva, que coloca os cristãos num atalho, numa autoestrada para ele. Ou diríamos hoje em dia num comboio de alta velocidade, não é? Nós temos as linhas da alta velocidade todas oferecidas para Deus. Todas. Vamos ou não vamos aproveitar este atalho? Utilizando como os outros aquilo que continua a ser inspirado por Deus, a bondade que os budistas tanto acalantam, não é? A religião natural dos índios e muitas outras, não é? Mas preferencialmente a centralidade no homem, na sua capacidade de relação com os outros homens e com a criação, a capacidade de sermos administradores em nome de Deus, a capacidade que Ele nos deu de fazer novas todas as coisas, de recriar e recriar e recriar com Ele. Esta centralidade, nós vamos deitar isto fora, se isto é o nosso tesouro. E este tesouro não é das coisas mais importantes que nós temos hoje em dia para transmitir. E não é o que alicerça as nossas vidas. Então, vamos lá ver. Nesta perspectiva, relacionar-se com os netos é o quê? É fazer-se presença, quer vivam perto, quer vivam longe. Aquelas minhas duas netas vivem no Brasil. Tive a sorte de as ter cá agora, por causa da pandemia, porque vieram em abril e depois não puderam ir-se embora e ficaram cá até ao começo de outubro. Mas eu vivo com elas isto no Brasil. Quantas vezes eu janto com elas à mesa, mas por Zoom e por WhatsApp, não é? Porque eu não posso jantar presencialmente. Eu dou catequese à minha neta assim, porque eu não posso fazê-lo de outra maneira, não é? Só quando ela cá vem é que eu posso estar com ela ou quando eu lá consigo ir. Portanto, fazer-se presença pode ser de muitas maneiras. Nós temos que ser criativos, temos que tentar ver como é que nós conseguimos fazer-nos presentes na vida dos nossos netos. Dar tempo e dar colo, isto também se dá à distância. Ler com eles devagar, eu pego naqueles livros, elas adoram, não é? A baleia, adoram as histórias todas durante a Arca de Noé. O que a minha neta adorou comigo as histórias da Arca de Noé.
não é? E com os legos dela vai lá fazendo, e eu vou fazendo com o livro deste lado, e vamos brincando aos pares que vão entrando para a Arca de Noé. Ler com eles muitas vezes a história da figueira, a história do grão de mostarda. O que eu brinco com ela à distância. O ano passado fui lá na Páscoa, fizemos toda uma via sacra em papel, mas a 3 dimensões, com as estações todas, só que não eram as estações da via sacra propriamente, eram as estações da Semana Santa. E então ela fomos buscar raminhos, fomos buscar madeirinhas para fazer a mesa da Quinta-feira Santa, fizemos pãezinhos pequeninos com miolo de pão. Na brincadeira a gente vai passando. Rezar com eles e redescobrir como introduzir a oração em casa nos dias de hoje. Isto é um enorme desafio que os avós têm, um enorme desafio, porque há imensas formas de rezar que os jovens hoje têm vergonha alheia, não querem, não se sentem confortáveis. Não é? Eu descobri isso na catequese familiar e, portanto, é bom que eles passem uns aos outros, que sejam eles a dizer uns aos outros, têm a mesma idade, têm filhos da mesma idade, não é? E, portanto, aquilo que eles vão sugerir está muito mais aproximado e eu aprendi. E como aprendi, também pude passar a sugerir à minha filha que fizesse assim, não é? Porque, de facto, a oração, as palavras são diferentes, as músicas são diferentes, não é? Proporcionar momentos de encontro privilegiados, quando estamos próximos, não é? Um passeio, uma viagenzinha, uma ida à praia, momentos em família, mas momentos sozinhos com eles, em que se prestam às confidências. Esta minha sobrinha neta adolescente, fiz uma viagem este verão com ela, uma viagenzinha, não podemos ir muito longe, não é? Por causa do Covid. Ela, quando está comigo, mostra-me aquelas músicas que eu acho todas horríveis, não consigo gostar daquilo, mas eu não lhe digo que não gosto. Eu ouço e vejo o que é que ali pode haver de curioso, não é? De diferente. E depois deixo-a falar, vou-lhe fazendo perguntas. Então, e com quem é que ouves isto? E como é que ouves isto? E o que é que fazem? E o que é que não sei? As coisas que ela me conta, ela conta-me coisas que não conta à avó dela, nem conta à mãe dela. Porque um bom ouvinte torna-se uma atração para as pessoas que querem fazer confidências, não é? E depois das confidências vêm as perguntas e eu nem preciso dar-lhe lições, nem dar-lhe transmitir-lhe nada de especial, porque as perguntas já a põem a pensar. E depois ela vai chegando às coisas por si, que é para não dar uma de tia que está ali a moralizar, porque senão ela põe-se logo com as garrinhas todas de fora e depois não quer ouvir mais nada e não me quer. E diz a tia Helena, é só coisas de igreja, eu não quero que ela chegue a dizer isso, não é? Encontrar formas de contrariar esta obsessão pelos telefones que descentram do outro e centram em si, fazendo propostas lúdicas, enviando aos filhos textos para reflexão, fazendo sem ser chato. Eu mandei à minha filha aqui há uns tempos uns textos aqui de uns pediatras portugueses sobre o tempo demais que às vezes eles põem as crianças à frente dos telemóveis a fazer jogos para terem um momento de sossego. Mas mesmo quando estamos à mesa, de repente está tudo com os telemóveis na mão. Então vamos arranjar um cesto giro onde vamos meter os telemóveis e só os tiramos quando todos dissermos 1, 2, 3 e aí sim podemos todos tirá-los. Até lá ficam os telemóveis à parte, porque senão num instantinho, o espaço está invadido com N pessoas a falarem para si próprias, não é? E sem comunicar com quem está à volta. Fica cada um a mexer no seu e a ver o que o seu diz. Portanto, estas formas de contrariar isto, que têm que ser divertidas, que têm que ser lúdicas, que têm que ser assim com a ternura dos avós, não é? Divertir-se em família, com jogos de múltiplas idades. Nestes jogos eles até gostam, porque pelo menos da parte que me toca, já me vai falhando de vez em quando um bocadinho a memória das coisas, portanto jogos de cartas ou jogos assim de memória, já ganham eles sempre, não é? Eu já não consigo ganhá-los.
sou menos rápida do que eles a encontrar as coisas. Manifestar a frescura que a idade pode ter, porque vai hoje aqui uma doença desta ética utilitarista, que assim que nós deixamos de ser úteis, passamos a ser descartáveis, não é? Como diz o Papa Francisco na encíclica. E que faz com que as pessoas percam a sua autoestima, não é? E por isso é preciso mesmo nós rezarmos em conjunto, conversarmos em conjunto, provocarmos intergeracionalidades e provocarmos que as pessoas mais velhas possam ir com a frescura que a idade pode ter. Porque a idade do muito saber e da muita experiência também se torna fresca, também se torna viçosa, não é? E sobretudo com uma postura de que temos que ensinar a respeitar a dignidade humana, com todas as fragilidades que a idade nos vai dando, porque quando se é novo também se tem outras, tem-se falta de paciência, quer-se tudo muito rápido, desiste-se porque não se tem tudo logo o que se quer, isso também não é bom, essa qualidade temos nós de sobra, não é? Viver em paz, ser mensageiro da paz e mediador da paz. Porque hoje em dia não se conversa sobre assuntos, discute-se, confronta-se. Vejam, a gente aprende com as televisões, não é? Se virmos mais televisão, aprendemos mais. Se virmos menos televisão, se calhar aprendemos menos. Não é? Mas o que nós vemos é as pessoas constantemente à guerra e a chamarem-se de nomes. Não é? Aquelas coisas do Parlamento às vezes são uma vergonha. Parece que estão todos ali a brincar, a fazer brincadeiras uns com os outros, a dizer coisas más das vidas uns dos outros e que não levam a nada, muito pouco construtores de pontes de paz, muito pouco. A paz é um dos pilares do cristianismo, nós não podemos abdicar de ser construtores de paz. Sem paz não é possível nós tentarmos construir uma melhor justiça, amarmos com mais força e intensidade. E convidar a propósito e a despropósito para celebrar os momentos significativos da vida da nossa família, da vida da nossa terra, da vida cristã, agradecer a Deus sempre e nas presenças deles, não é? Um pôr do sol lindo, obrigada a Jesus, ou Maria, vamos dizer obrigada a Jesus, vamos dizer por este dia tão lindo que tivemos. Quando se reza com eles à noite, ensiná-los a agradecer, ensiná-los a ser felizes, porque quando nós agradecemos, somos felizes, estamos com o coração cheio, não é? Saímos daquela dinâmica dos direitos, a dinâmica das exigências, do eu quero mais, eu quero ter, e eu quero possuir, e eu quero fazer, e entramos naquela de eu sou, e sou mais, estou agradecido. O agradecimento que vem logo com o louvor. Então, viver com os netos é ensiná-los a olhar a inteligência por trás da criação. Talvez 2 núcleos de transmissão que eu acho que os avós estão numa posição privilegiada para dar é a questão da natureza, do bem comum, sermos co-criadores, e é a questão da relação. Como diz o Papa Francisco também nesta encíclica, não é? Depois de agarrar num velhinho e de o fazer andar a circular não sei quanto tempo, Deus começou logo a ensinar as pessoas a construírem paz, a falarem a mesma língua, ou línguas diferentes, mas a entenderem-se, com o mesmo espírito. Foi fundamental ensinar-lhes esta inteligência que está na criação. Fazê-los descobrir a diversidade e a complementaridade.
porque nós também já percebemos como as coisas encaixam umas nas outras e como cada um de nós não consegue ser tudo, nem consegue fazer tudo, nem consegue ter as ideias todas. E quando trocamos ideias com outros e nos juntamos para fazer, como nós conseguimos fazer muito mais. Eu tenho esta experiência no Centro Social, porque vivemos muito próximo do Centro Social de São João de Brito e das Irmãs de São Vicente de Paulo, com quem trocamos muitos programas e fazemos em conjunto muitos programas. O que crescem, as coisas que nós fazemos em conjunto, exponencialmente, não tem descrição. A visibilidade que têm, o alcance que têm, não tem descrição. Cada vez que acrescentamos aquilo que os outros nos podem dar para melhorar, complementar um programa, nós estamos a ir muito mais longe. Muito mais longe. E nós isso já sabemos da nossa vida. É dar-lhes a conhecer a pequenez e a imensidão. Porque nós somos muito pequeninos. Mas também somos muito grandes. No nosso pequeno mundo, nós podemos fazer muitas coisas que se tornam muito grandes para uma pessoa ou para muitas. Isso depois depende da maneira como nós estamos inseridos, do alcance que aquilo tem que ter. Mas quando conseguimos tornar grande para uma pessoa um bocado da vida dela, nós acrescentamos o céu na terra, não é? Permitimos que Deus invadisse esse terreno e se expandisse para esse terreno. É pô-los a contemplar a bondade extravasante do Criador, contemplar a natureza, fazer coisas com eles, os plantar. As pessoas que vivem fora de Lisboa têm mais facilidade em fazer isso, não é? E as crianças, com certeza, que vivem fora de Lisboa têm uma sensibilidade à natureza muito maior do que as crianças que vivem nas grandes cidades. Mas o estar próximo da natureza faz-nos respeitar a natureza mais do que para quem está nas grandes cidades. Não está próximo, não vê a sua evolução, não vê como é necessário agendar tempo ao tempo e esperar que as coisas possam acontecer e ajudar a acontecer, e que quando as coisas não acontecem bem porque nós interferimos, a árvore se calhar não dá frutos, não é? Temos menos maçãs nesse ano, as hortênsias não dão flor, se as podarmos mal. Portanto, todo esse ensinamento, o ensinamento da vinha, as analogias que se pode fazer da natureza à vida das pessoas são brutais, não é? Desde o cuidado do agricultor, o vinhateiro, tanta coisa que nós podemos explorar com os nossos netos e que são um divertimento. Não tem que ser uma aula de catequese. Pode ser a propósito ou a despropósito, porque estamos ali a passar e vemos como aquelas vinhas estão todas direitinhas, olha que giro, e entramos por aí. Portanto, ajudá-los a terem as ferramentas de abertura à transcendência que lhes permitirão conhecê-lo. Mais que não fosse saberem que a avó acredita. A minha neta tem um primo que é já adolescente, um primo direito que não tem fé, e portanto quando ela está com ele e fala de Jesus, ele goza imenso com ela tem 6 aninhos, não é? Goza imenso com ela, e outro dia perguntou-lhe: "Oh Maria, mas como é que tu tens a certeza que esse Deus existe, se tu nunca o viste?" E ela responde-lhe: "Porque a minha avó Helena disse." Porque a minha avó Helena disse. Pronto, e acabou a conversa por ali. Porque, mas se a avó disse, tu é que não sabes, vai falar com a minha avó. E para ela, acabou-se. Esta possibilidade deles poderem acreditar, porque confiam naquela pessoa e aquela pessoa lhes disse, não é? Só isso já vale, já vale tudo o que a gente possa fazer. Porque criamos as ferramentas, as zonas de interioridade deles, que os podem abrir à presença do Espírito.
O mesmo quando nós os treinamos a fazer cabazes para oferecer às pessoas do banco alimentar ou outras, não é? Não é preciso dizer nada. Eles interiorizaram que na nossa vida a preocupação pelos outros tem que estar lá. Não é preciso dizer. Ou quando nós os capacitamos ao louvor, à gratidão ou ao perdão, quando estimulamos o perdão, lhes pedimos, mas pense lá, porque é que aquilo que aquela pessoa lhe disse a ofendeu tanto? Porque é que ficou tão chateada, tão irritada por aquela palavra que até nem é tão má como isso? Estamos a estimular a interioridade. Há muita gente adulta hoje que não tem interioridade, só sabe viver para fora, na festa do que é para fora. Não sabe pensar para dentro, não sabe refletir de si para consigo, não é? Falar consigo próprio, mesmo não metendo lá Deus. Não sabem refletir. Vivem na balbúrdia da pressa, da correria e das luzes múltiplas. Muita gente adulta que não sabe, não conseguem ter uma conversa um bocadinho mais profunda durante mais 10 minutos, porque já começamos ali a tocar em zonas que eles já não sabem como responder. Agora, ensinar, dar aos nossos netos as ferramentas para eles um dia mais tarde poderem fazer isso, é brutal na vida deles. Na vida de fé, mas não só na vida de fé, na vida de adultos. E claro está a estimular neles a generosidade e a construção da justiça. Olhar para os outros, fazê-los olhar para os outros, porque nós vivemos metidos em núcleos e agora então com o Covid fechamos mesmo assim em micronúcleos, não é? E não verem, ou serem indiferentes às pessoas que estão ao nosso lado, não pode acontecer. E com esta asepsia que todos temos que viver agora, que está a andar todos desinfetados e andar todos não sei o quê, vamos lá ver, porque isso ainda nos afasta mais daqueles que não andam tão bem vestidinhos como nós, que não andam tão limpinhos como nós, que não andam tão alimentadinhos como nós, que andam ranhosos, não é? Que têm os dentes maus, que não são os dentes limpinhos, que têm as unhas sujas, e desses meninos há nas nossas escolas, não é? Há desses meninos, há meninos que não têm onde tomar banho, onde se lavar. Continua a haver neste Portugal, mesmo aqui em Lisboa, não é? Mesmo aqui no Campo Grande, no bairro ao lado, que é o bairro das Murtas. Há meninos destes. Há meninos que ainda não vão à escola. Continuam a não querer e os pais não os deixam ir. Mas não é só por ter Covid. É porque a cultura deles não quer, não é? E nós temos que continuar todos a olhar para essas crianças e a pensar que temos que as incluir, porque não há outro caminho. O único caminho é a inclusão, seja lá de que maneira for feita. E se for feita com amor, é a nossa marca. Mas não há outro caminho. Para a cidade, para o país, para o mundo, não há outro caminho. Sempre que nós excluímos, construímos potenciais guerras. Portanto, só há o caminho da inclusão. Portanto, concluindo, os avós continuam a ser os grandes catequistas das novas gerações e baluartes das famílias e das nossas comunidades cristãs. São testemunhas credíveis de fé cristã na família, na igreja e na sociedade. Os avós crentes, como Joaquim e Ana, transmitem, diz o Papa Francisco, às novas gerações o sentido da fé e da vida. São portadores de uma sabedoria e experiência que ensinam que uma vida sem valores, sem amor, sem fidelidade e sem doação não tem sentido. Não tem sentido. Eles são uma reserva sapiencial, não só da própria família, mas da Igreja e da sociedade. E a Sagrada Escritura exorta-nos a valorizá-la.
não é? Em Eclesiastes 8:11, não desprezes os ensinamentos dos anciãos. Com maior disponibilidade para a oração, com uma capacidade particular para compreender as situações difíceis e com um forte sentido de solidariedade, diz o Papa Francisco, não é? Os avós formam um coro permanente de um grande santuário espiritual, onde a oração de súplica e o canto de louvor sustentam a comunidade que trabalha e luta no campo da vida. Fica um desafio. Este texto vocês vão tê-lo. Já sabem disso, não já? Já sabem que este texto vão ter. Vai chegar a vocês por escrito, acho eu, não é, Augustina? Acho que é. Fica um desafio. Vou juntar com aquilo que tinha feito há bocado. Primeiro, façam um inquérito simples aos pais dos meninos que têm na catequese, seja ela a regular ou a familiar. E nesse inquérito perguntem-lhes o que é que esperam dos avós nas suas vidas e nas vidas dos netos. Perguntem-lhes o que é que não querem dos avós na vida dos netos. E perguntem-lhes o que mais gostam da presença atual dos avós na vida dos netos. Depois disto, ponto 2, chamem os avós para um encontro. Rezem com eles textos sobre a transmissão da fé aos filhos, adultos e netos. Informem-nos dos resultados do inquérito que fizeram e peçam-lhes que se manifestem em relação a esse inquérito, referindo as suas experiências de vida. Peçam-lhes que identifiquem na prática o que colocam de bom na vida dos netos. Que eles saibam identificar o que é que eles, não é o que é que os avós no modo geral, o que é que eles consideram colocar de bom na vida dos netos. Perguntem-lhes se gostariam de ter alguns encontros de avós, fiquem logo com os dados e marquem logo uma data. Agarrem nos catecismos dos pais da catequese familiar e adaptem-nos, adaptem os temas para trabalhar com os avós. Sugiram vários temas dos vários níveis. Pergunta-lhes quais gostariam de trabalhar primeiro. Deem-lhes voz. Estabeleçam a metodologia e um calendário no qual deverão incluir 1 ou 2 momentos com presença de netos. Façam um grupinho de avós, comecem a ouvi-los, comecem a mexer-lhes, a fazê-los mexer-se. Comecem a melhorar a autoestima deles, que é natural que esteja muito em baixo e depois do Covid está certamente em baixo. Porque as pessoas que eu reparo aqui na freguesia, que têm estado tão confinadas em casa e muitas vezes com proibição feita pelos filhos de saírem de casa e, portanto, que vivem completamente isoladas e que já estão, algumas perderam movimento, outras perderam um bocadinho memória, não é? Outras sentem-se numa solidão brutal, portanto, alguns neste momento estão mesmo a precisar de ter assim um bocadinho despevitados e que lhes melhoremos a autoestima e aquilo que sentem de si próprios, não é? Mas, sobretudo, que os ajudemos a encontrar algum sentido para a vida. Pegar nos avós que nunca perderam esse sentido para a vida, pegar naqueles que o têm perdido progressivamente, ajudá-los, eles que se ajudem, são da mesma idade, que se ajudem uns aos outros, estão a viver as mesmas coisas, que se ajudem uns aos outros a encontrar caminhos. E a minha experiência da catequese familiar diz-me que encontram-nos. Uns com os outros encontram-nos. E nós às vezes só temos que estar lá para dizer olá, bom dia e adeus. Até para a semana, ou até daqui a 15 dias. Porque tudo o resto eles conduzem e fazem. Era isto que eu hoje queria transmitir. Eu espero ter deixado algumas pistas, espero que possa ter sido bom e pronto, e muito obrigada por este tempo em que estiveram aí com tanta atenção e sem adormecer e que ouviram e que partilharam também
aquilo que lhes foi tocando.